O mundo é uma imensa caixa de surpresas. Quer a prova disso? Uma breve busca te faz descobrir coisas que jamais imaginou, sejam essas no meio animal, social e, é claro, a respeito de civilizações antigas. Por falar nisso, pesquisadores estão sempre descobrindo coisas novas sobre as construções antigas. Inclusive, poucas dessas construções são mais misteriosas do que as pirâmides do Egito. E se nessas coisas escondidas existia uma civilização que vivia embaixo delas? Você acredita que isso é real? E se for verdade? Eu sou o Ivan Lima e você, como sempre, é muito bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Antes de falar um pouco mais sobre essa possível cidade que existiu embaixo das pirâmides, se é que podemos chamar assim, precisamos falar um pouco delas. As pirâmides de Gizé, também chamadas de Necrópole de Gizé, Gizé ou Giza, é um sítio arqueológico que fica no Planalto de Gizé, nos arredores do Cairo, no Egito. Se você nunca viu e apenas ouviu falar sobre esse lugar, ele é composto por 3 complexos de pirâmides, conhecidas como as Grandes Pirâmides. Há a escultura maciça, conhecida como Grande Esfinge, diversos cemitérios, uma vila operária e um complexo industrial. A necrópole fica a cerca de 9 quilômetros do interior do deserto, para a velha cidade de Gizé, no Nilo, aproximadamente 25 quilômetros do centro do Cairo, no local da antiga cidade egípcia de Mênfis. Essas pirâmides, que desde sempre foram bastante importantes como emblemas do Antigo Egito, ficaram populares nos tempos helenísticos. As pirâmides de Gizé consistem na Grande Pirâmide de Gizé, uma um pouco menor, que é a Pirâmide de Khafre, e as menores, que se chamam Pirâmide de Miquerinos. A Grande Esfinge, que é um dos maiores pontos turísticos do Egito, fica no lado leste do complexo. Existem diversas teorias sobre a construção delas, e algumas pessoas chegam a afirmar que elas foram construídas por extraterrestres. É de fato, esse lugar esconde muitos segredos, e um dos que mais causou foi a revelação de uma possível civilização que teria vivido embaixo das pirâmides. Entrando no caso das construções, o mistério foi desvendado. Havia muitas dúvidas sobre como as enormes construções foram levantadas. Uma equipe de arqueólogos fez uma descoberta casual de uma antiga pedreira egípcia. Após diversas pesquisas, acredita-se que os antigos egípcios usavam uma enorme rampa para levantar as pirâmides. No entanto, mesmo com essa descoberta, existem outras várias teorias sobre o levantamento dos monumentos. Acredite, a de que os extraterrestres foram os responsáveis por isso é bastante forte. Outra coisa que intrigou a muitos foi a existência de uma civilização que viveu debaixo das pirâmides. Sim, há uma vasta rede de câmaras subterrâneas e túneis de água que foram descobertos sobre várias das pirâmides mais famosas do mundo, incluindo a Grande Pirâmide, que é a mais famosa de todas, e o único monumento das 7 maravilhas do mundo antigo ainda de pé. Durante séculos, os túneis antigos permaneceram ocultos, ou seja, as pessoas não sabiam de sua existência. Eles estavam fora do alcance de quase todos. Segundo os estudiosos, poucas pessoas sabiam disso e não revelavam. No entanto, hoje, os túneis já são conhecidos por muitos e levantam questões ainda mais profundas sobre os segredos dessas construções. Após revelada tal possível cidade subterrânea, diversos artigos foram escritos a fim de melhor falar sobre ela.
Diversos pesquisadores tentaram descer no local para estudar e compreender um pouco mais sobre as instalações, mas o acesso era extremamente difícil. Alguns sequer conseguiram permissão para explorar sob o Planalto de Gizeh. Para se ter uma noção da seriedade do lugar, as negociações para ter acesso começaram em 2017 e só foi permitida a entrada de alguns em 2018. Inicialmente, os primeiros pesquisadores foram recebidos por uma equipe responsável, mas com bastante desconfiança por parte dessas autoridades egípcias. Eles queriam saber melhor quem eram, o que queriam e até mesmo queria saber qual era o conhecimento que cada um da equipe tinha a respeito desses poços. Além da desconfiança, algumas informações vagas foram dadas, provavelmente para tentar descobrir mais coisas. Os responsáveis pelo local disseram que ninguém havia ido aos poços por décadas. Para a sorte deles e também das pessoas curiosas sobre o lugar, no Egito, quase tudo é negociável. E por um preço pago pelos estudiosos, o lugar pôde ser explorado. Essa entrada acabou abrindo o caminho para que outros pudessem acessar essa área, embora o preço para isso seja um tanto elevado. Cat Forte, uma das pessoas que desceram nos poços no início de 2018, segundo ela, eram 4h30 da manhã, quando partiu para uma visita ao local com o egiptólogo e também seu amigo, o inspetor Harris. Eles atravessaram o deserto com apenas uma lanterna para iluminar o longo e frio caminho pela manhã. Chegando no local, foram levados a um portão de ferro, sob a ponte que há entre as pirâmides. O inspetor, então, entregou a chave para Cat, e ela disse que foi uma imensa honra abrir a porta secreta que, posteriormente, poderia ser visitada por vários outros estudiosos. O lugar no passado, segundo Cat, era conhecido como aquele complexo de diques. Não havia sido definido ainda um nome. Hoje em dia é oficialmente chamado de Osiris Shept. Para quem não sabe, Osíris é o nome do deus do julgamento, do além e da vegetação. É um dos seres mais populares e importantes na mitologia egípcia. Em um artigo publicado por Cat, ela disse que após alguns passos, depois do portão pesado, há um buraco quadrado no chão. Junto com ele, há uma escada de ferro que desce por esse primeiro poço. Pelo que ela percebeu na escuridão, não parecia ser algo tão resistente. O medo falou alto, pois ainda não sabiam há quanto tempo aquilo estava ali. Cat esperou algum homem ir primeiro, mas nenhum se candidatou. Então a tarefa sobrou para ela mesma. Como uma forma de cavalheirismo, um tanto quanto diferente, ela tinha total permissão para liderar o caminho, com uma advertência: tenha cuidado. Segundo orientada, a visitante desse lugar disse que havia outros 3 níveis mais baixos. O último dava acesso aos túneis de água a mais de 38 metros abaixo do solo. Continuando o seu tour pela câmara secreta embaixo das pirâmides, Cat e as demais pessoas chegaram ao primeiro nível. Esse era uma sala vazia e bastante espaçosa. O ar era bom, mas empoeirado. A temperatura do lugar era muito mais quente do que antes e com menos ventilação externa. Não ficaram muito tempo ali e logo decidiram passar para o segundo nível, o mais longo, onde a iluminação era baixa, pois possuía apenas uma lâmpada pendurada. Felizmente, alguém decidiu colocá-la ali após anos. Uma câmara foi visitada por eles, e essa talvez seja a mais curiosa e misteriosa de todas. Cat desceu até ela e encontraram a sala com 7 nichos para 7 grandes sarcófagos.
Aquela era uma câmara de repouso para os favorecidos daquela civilização. Havia, no entanto, apenas 2 sarcófagos negros de basalto e granito, ambos vazios. Os pesquisadores ainda se perguntavam como as pessoas que ali viviam conseguiram remover os outros 5 sarcófagos, se de fato eles tenham existido. Foi dito a Cat e aos demais estudiosos que aquela era mesmo a câmara para os favorecidos, ou melhor dizendo, os guardiões, que tendiam a ser os mais elevados dos sacerdotes da época. Segundo Heródoto, os antigos sacerdotes do Egito falaram sobre a criação de câmaras subterrâneas. Essas haviam sido feitas por construtores originais da antiga Mênfis. As histórias acabaram sendo confirmadas quando as grandes cavidades foram descobertas durante uma pesquisa realizada em Gizé em 1993. De acordo com o Dr. Selim Hassan, um egiptólogo, um túmulo no lugar data do período saítico, na 26ª dinastia, 600 anos antes de Cristo. O local foi rotulado como o mais extraordinário exemplo de túmulo. Cat então decidiu conhecer o nível que dava acesso à rede de água. Ela percebeu que a água tinha uma boa elevação. Segundo os estudiosos, em 1934, a terceira câmara já estava totalmente debaixo d'água. O Dr. Selim Hassan, que citamos antes, havia tentado limpar a câmara, mas o nível de água não desceu como ele esperava. Aquela câmara era conhecida por inundar com frequência. E no ano de visita de Cat e seu amigo, o nível da água subiu de forma misteriosa acima do que esperavam. As autoridades não sabem explicar o motivo pelo qual isso está ocorrendo, e nem mesmo a fonte dessa água, que inunda a câmara cada vez mais. Até chegar a acreditar que era o Nilo, pois ele flui para o norte e é considerado o maior rio do mundo. No entanto, o rio fica a aproximadamente 8.000 quilômetros a leste da pirâmide de Gizé. Há ainda muitos segredos sobre esses túneis e sobre a população que um dia habitou aquele lugar. E aí? O que você achou disso tudo? Deixa pra gente nos comentários aí embaixo e muito obrigado pela presença. Até o próximo vídeo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Tchau!